várias. Vamos introduzindo de leve, então. Vou pegar a Evelyn de exemplo. Eita glória. Ô, gente, quem puder colocar um fundo para nós aí, que eu gosto de um suspense, um negocinho assim. Aí atrás eu vou pedir que fique só quem tiver que ficar. O restante senta em nome de Jesus. Ô, Evelyn, imagine que você está trabalhando aqui em Juiz de Fora para um homem muito importante. Não sei quem não, tá, gente? Imagina aí. Você está trabalhando para um homem muito importante. Você, esse homem importante, vocês têm muita afinidade, porque você realiza para ele um trabalho muito, muito sério. E, de repente, você fica sabendo que a sua cidade, a cidade que você mora é Eubank, né? Imagina que você fica sabendo que Eubank está destruída. Sem muros, as portas das casas derrubadas, as casas destruídas, os muros derrubados. Pensa consigo mesmo, você estando aqui sabendo disso, o que você faria? Pode responder para si mesmo. Vou te deixar refletir. Ezequiel, tu mora onde, me lembra? Matias. Vamos supor que você veio aqui para a Zona Norte fazer um trabalho para um homem muito importante. Aí você fica sabendo que a sua cidade de Matias está arruinada, destruída. O que você faria ao saber dessa notícia? Quem mais que eu vou pegar aqui? Deixa eu ver. Eu vou pegar o Felipe de exemplo. Felipe, você mora no Barra Araújo, né? Vamos supor que você não está no Barra Araújo. Você está lá para os lados centro. Zona Sul, Zona Oeste. Suponhamos que você está lá trabalhando para um homem importante. Você fica sabendo que o seu bairro, o bairro Araújo, está destruído. Ele foi destruído. Qual seria a sua atitude? O que você faria? E este é o tema da nossa ministração de hoje. Executando uma grande obra. Só apagar a luz rapidinho, que eu vou deixar vocês ver o desenho melhor. Vocês estão vendo que tem um homem ali que está colocando tijolo no muro, não estão? Quem sabe me dizer quem é esse homem? Os leitores de Bíblia aí. Quem sabe os velhos de casa não vale, não. Eita glória. Neemias. Há uns dias atrás, no acampamento, falei sobre Pedro. Antes do acampamento, ministrei sobre o profeta Daniel. E hoje nós vamos falar sobre Neemias. Olha para quem está perto de você e fala assim: hoje nós vamos aprender com esse homem um grande exemplo. Abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 6. Muita alegria do Senhor nessa força. Neemias 6, capítulo 1. Eu ia beijar, mas assim, respeito aos irmãos, né? Pode ler, gente? Todo mundo achou? E diz assim: quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto. Ali naquela tradução, eu vou ler com vocês, está falando assim:
faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Continuando. Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Feche seus olhos rapidinho. Fala um pouquinho com o Senhor agora no seu secreto. Deixa o Senhor te guiar agora dentro de você. Ei, Jesus. Ah, Pai, é um privilégio pegar o pão do Senhor e partir com os filhos. Aqui nada vai vir de mim mesmo, aqui tudo vai vir do Senhor. Porque se eu estou aqui, se nós estamos aqui, é pela Tua graça. Ah, Jesus. Essa palavra, Pai, ela me sacudiu primeiro e ela vai sacudir os Teus filhos nessa noite. Porque primeiro é em nós e depois é através de nós. Essa palavra vai gerar fruto durante o mês de abril, maio, junho, julho, no decorrer de todo este ano. Essa palavra ela vai bater na terra fértil e vai gerar fruto, e fruto que permaneça. Repreendemos toda distração nessa noite, todo engano do inimigo, toda mentira, toda voz contrária, em nome de Jesus. Amém? Gente, vocês puderam perceber que esse texto que a gente leu inicialmente, ele começa falando que Neemias ele estava executando a obra. Não é isso mesmo? Até que apareceram uns camaradas, hein, Lucas? Uns camaradas. E esses camaradas não estavam nem um pouco satisfeitos de ver que aquela obra estava avançando. Então, eles começaram a mandar cartas para Neemias. Ó, vem se encontrar com a gente. Vem se encontrar com a gente. Vem conversar, a gente tem um negócio para te falar. Só que Neemias, acho que 5 vezes respondeu que estava fazendo o quê? Fazendo uma obra. Fala assim comigo, executando uma grande obra. Eu li esse capítulo inicialmente com um propósito, porque agora a gente vai lá no capítulo 1. Volta para o capítulo 1 de Neemias comigo. Dei uma contextualizada um pouco mais à frente, para vocês poderem entender o que era essa grande obra que Neemias estava executando. Não precisa ler por enquanto, todo mundo olhando para mim. Eu anotei umas curiosidades sobre esse homem. Gente, eu acredito que ele era jovem, tá? Eu acho que devia ter sua idade, Marlon. A Lília apareceu de barba e tudo, mas não sei, eu tô achando que esse homem na época era jovem. Neemias, o nome Neemias do hebraico significa o Senhor consolou. Ele era filho de Acalias. Lembra que eu citei o exemplo de vocês trabalhando para um homem muito importante? O período histórico do livro de Neemias se passa no mesmo que o de Esdras e o de Ester. Eram períodos que o povo, ora foi levado cativo, ora voltou, e reis de outros povos estavam dominando sobre eles. Círios, persas, babilônios e etc. E Neemias, gente, ele era copeiro do rei persa. Todo mundo sabe o que é um copeiro, né? O copeiro é aquele que tem a obrigação, a responsabilidade de experimentar a comida do rei, beber o vinho do rei, para ter certeza de que não colocaram veneno ali. Pensa. Imagina, Letícia. Nós que gostamos de comer bem, nosso Deus. O copeiro, gente, ele tinha que comer e beber tudo antes do rei. E, se tivesse um veneno ali, ele que morria, o rei não. Para manter a linhagem dele. E num período de exílio babilônico, Neemias foi parar nesse contexto. O rei o tomou para ser seu copeiro. Imagina, gente, você ser copeiro de um rei que nem do seu povo não é. Você está num contexto que é estranho para você.
um contexto que é diferente do que você costumava viver. E no capítulo 1, a gente não vai ler ele todo, Neemias estava lá junto com o rei, até que o irmão dele, Hanani, foi até ele. E Hanani contou para Neemias o seguinte: olha, o nosso povo está em desolação. A cidade de Jerusalém está com seus muros destruídos, suas casas arruinadas. Nossos irmãos estão vivendo uma grande miséria. Por isso que eu citei o exemplo de Matias, Eubank e do Bar Araújo. O que Evelyn, Lucas e Felipe fariam se soubessem que esses lugares estavam destruídos? Porque imagina, você está trabalhando para um rei persa, porque Xerxes era um rei persa. Curiosidade, o nome do rei era Artaxerxes. Ele era um rei persa, de um outro povo. E aí, de repente, você está lá e você fica sabendo que o povo ao qual você pertence, a sua linhagem, está passando problema, está passando perrengue. É igual quando a gente fica sabendo que teve enchente em um lugar, e às vezes nesse lugar tem pessoas que a gente conhecia, que a gente às vezes cresceu na infância. E a Bíblia diz, nesse capítulo 1, que Neemias, ele sentou e ele chorou muito. E ele começou a jejuar e a orar. Mas sabe o que é bom nessa história? Neemias sentiu uma grande dor, sim, mas também um grande chamado. Neemias sentiu, ouviu o convite de Deus ecoando no coração dele. Sabe por quê? Ele decidiu sair da sua zona de conforto, do lugar onde ele estava, para reconstruir os muros daquela cidade. Levanta sua mão direita comigo. Deus vai reconstruir muros e famílias através de você. Deus vai gerar edificação através de você nesse ano. Deus está te chamando para executar uma grande obra. E às vezes você pode olhar para essa obra e dizer: eu não sou digno, Senhor, mas é pela graça, tá? Não é porque você é bom, eu sou bom, é porque Ele é bom, como nosso pastor sempre fala. Eita Jesus. Pega comigo no capítulo 1. Só o versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Pode parar por aqui. Ele orou, gente. Neemias começou a orar. Ele começou a orar. E falar com o Senhor. Eu não vou ler assim a oração toda por causa do nosso tempo. Mas ele começou a dizer assim: Senhor, lembra desses que estão em Jerusalém. Lembra desses, Pai. Lembra da tua aliança conosco. Lembra da tua misericórdia. Lembra. É como quando a gente começa a interceder. Senhor, ajuda aquela pessoa. Socorre aquela pessoa. O primeiro tópico de aprendizado que a gente vai tirar dessa ministração hoje, eu vou começar a entrar neles, é: ore antes de agir. Fala assim comigo: orar antes de agir. Orar antes de decidir. Orar antes de escolher. Por que eu coloquei esse primeiro tópico? Porque Neemias sabia que o rei ia perceber que ele estava triste. Isso aconteceu no capítulo 2. E nesse dia, Neemias ele foi servir o rei como de costume. E o rei percebeu que o semblante dele estava caído. O rei pergunta assim: Neemias, o que aconteceu? Essa tristeza que você está sentindo só pode estar vindo do coração. Neemias percebeu que ali a oração dele estava sendo respondida. Só que Neemias, ao invés de brigar com o rei, de se desentender com o rei pelo que o povo desse rei fez com Jerusalém, Neemias falou assim: rei, eu estou assim, triste, por causa dos meus irmãos em Jerusalém.
E se o Senhor puder, por favor, me libere para ir até os meus. Me deixe ir ajudá-los. Me deixe ir reconstruir aqueles muros. Neemias enxergou uma oportunidade. Eu anotei uma frase hoje lá em casa que diz assim: em um contexto de destruição, Deus levantou um reconstrutor. A partir dali, Neemias já não era mais um simples copeiro. Tudo aquilo que Neemias carregava dentro de si como potencial em Deus estava sendo liberado. Eu quero dizer para você, jovem, que você vai lidar com situações que Deus vai permitir que aconteçam para que o seu potencial aflore. Para que você se enxergue além dos lugares dos quais você e eu nos escondemos muitas das vezes. Não é verdade? A gente não se esconde atrás da nossa timidez. Ah, mas eu só estudo. Ah, mas eu só faço isso, mas eu só faço aquilo. Ah, mas eu só fico no computador igual o Caio está lá. Ah, mas eu só fico na porta da igreja. Ah, mas eu só limpo um banheiro. Ah, eu só ajudo aqui e ali, não tem problema, amado. Com Davi era da mesma forma. Deus está levantando reconstrutores entre nós. Segunda frase: Deus tem prazer em mover o nosso coração. Gente, Deus estava movendo o coração de Neemias em relação ao propósito. Sabe quando você se depara com uma situação e você sente seu coração pegar fogo? Lá no acampamento aconteceu muito isso, né? Você vê o perrengue ali, ai Deus, eu não vou falar com fulano, não. Ai Deus, eu não vou abraçar, não pode ser outro, não. Ah Deus, mas tem que ser eu para ofertar, hein, Caroline? Ah, mas eu quero descansar. Caroline sabe o que eu estou falando. E Deus vai lá e faz assim. Gente, não adianta fugir do chamador. Ele tem um chamado para você, amém? Só que não tem como, não dá certo a gente ficar fugindo do chamado, porque por detrás do chamado existem pessoas esperando eu e você para serem libertas. E quando a gente fica assim, recuando, a gente se auto-sabota, e as pessoas que estão esperando ser alcançadas através de mim e de você, elas vão morrendo espiritualmente. Não é que Deus não possa usar outras pessoas, mas entenda, tem coisas que Deus quer fazer através de você. Tem coisas que Deus separou para você fazer. Olha para a sua digital do seu polegar. Todo mundo, olha aí a digital. A digital de vocês é igual a do coleguinha do lado? Não é. O nome é o mesmo, a cor é a mesma, os gostos são os mesmos. É a multiforme graça. Para cada um aqui existe um propósito e uma missão. Tá, glória a Jesus. Gente, o Espírito Santo está movendo aqui, porque eu estou para um lado e o esboço está ficando para o outro e estou deixando o rio levar, tá? Estou deixando o rio levar. A Bíblia diz então no capítulo 2, não vou ler também, depois vocês podem ler em casa, que o rei liberou, gente, Neemias para ir até Jerusalém. E Deus foi tão bom com Neemias, respondendo à oração dele, que o rei liberou para ele cartas de permissão e acesso, através das quais ele conseguiria todo o material para reconstruir aquela cidade. Notícia boa para Eubank, o rei te deu carta para você conseguir tudo que você precisa para reconstruir lá. Notícia boa para Matias, vai ser reconstruída. Notícia boa para o Barra Araújo, vai ser reconstruído. Quer notícia boa para a sua casa, para os seus parentes que não estão aqui, que não conhecem Jesus? Vai ter reconstrução através da sua vida. Em nome de Jesus. Mas adiante um pouquinho, Neemias ele chega em Jerusalém. E ele então começa a contemplar os muros da cidade. Todo mundo aqui, em algum momento do dia, analisa alguma coisa, não é verdade? Imagina você analisando uma cidade agora. Os muros destruídos, as casas queimadas. Eu vou te levar a pensar, igual quando você está durante a semana assim, pensando assim, nossa, meu Deus, como é que eu vou resolver esse problema? Analisa daqui, analisa dali, analisa. Só que no caso de Neemias, ele estava analisando aqueles muros e pensando em tudo que ele ia fazer. Ali Neemias estava igual o engenheiro.
potencial dele de liderança estava florando, porque ele foi olhando para aquele problema. E, gente, ele não olhou aquela cidade feia daquele jeito e correu, não. Ele olhou para aquela cidade feia e começou a pensar em tudo que ele ia fazer. Vai ter situação feia na tua vida, jovem, que você não vai ter como ficar correndo, não. Você tem que enfrentar o problema cara a cara. Você vai ter que olhar para o problema. Vai ter que olhar para o problema e falar assim: gigante, tu pode ser maior do que eu, mas o meu Deus, Ele comigo está. Hein, Michele? O gigante, quando ele vem, ele gosta de afrontar Davi. Pega esse mistério. Ele pega Davi e fala assim: mas você pequeno desse jeito, você vem me afrontar assim? Eu vou pegar você e vou dar para as aves do céu comer. Aí Davi fala o que com o gigante? Olha, você vem contra mim com espada e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. É mais que tempo de olharmos para o autor e consumador da nossa fé. Beleza, gente. Capítulo 3, não vou ler também, depois vocês leem em casa, que esse capítulo é enorme. Neemias começa a distribuir a galera toda que ia trabalhar com ele. Sabe por quê? Sabe o que ele fez? Gente, vamos reconstruir essa cidade. Estou falando com essas palavras para fácil entendimento. Vamos reconstruir essa cidade, vamos colocar essas portas no lugar. Neemias começou a fazer igual a gente costuma fazer aqui na igreja, quando a gente tem que movimentar vocês num propósito. Ele começou a gritar: vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ele começou a distribuir tarefa. E no capítulo 3 fala assim, que tinha equipe para fazer tudo. É igual que na igreja, tinha equipe para fazer café, né, Leléu? A Esther não fez o café. Tinha equipe para servir na cantina, na plataforma, na multimídia, tinha equipe para tudo. Só que assim, né, gente? Nem tudo são flores, né? E na mesma hora, apareceram diante de Neemias os seus opositores. Fala assim comigo: opositores. O Kathleen, o que é um opositor? Pode responder com suas palavras. O que você acha que é? Opositor. Bia, o que é um opositor? O que você acha que é? Para ficar tranquilo, gente. Igual a escola bíblica dominical. Que vai contra. Quer falar, Patrícia? João Wesley. Pessoa que vai contra os seus pensamentos. Sobre tudo que você pensa. É isso mesmo. A Bíblia fala, gente, que apareceram 3 homens. Sambalate, guarda bem esses nomes. Tobias e Gesem. Fala comigo: Sambalate, Tobias e Gesem. Esses 3 apareceram na hora que Neemias estava motivando o povo. Falou assim: o que é isso? Vocês estão achando que vocês vão reconstruir esse muro? Você está querendo fazer o quê? Mover uma revolução? Tomar o lugar do rei? Eles começaram a zombar, gente, de Neemias. Eles começaram a implicar com Neemias. Eles eram opositores porque eles não queriam o bem do povo de Deus. E na hora que eles começaram a ver que tinha alguém querendo o bem daquele povo, eles falaram assim: opa, a gente não vai deixar. O diabo, como sempre, né? Não tem jeito. O diabo começou a se mover através da distorção do coração daqueles homens. Eu quero falar um pouquinho dos opositores com vocês. Os opositores, eles são tanto externos quanto internos. Nós encontramos opositores lá fora, mas também encontramos opositores aqui dentro. Por que essas pessoas ficam como opositores? Muitas das vezes por não terem sido curadas, por terem uma visão distorcida, por terem um ressentimento, uma mágoa, algo não resolvido, entre outras coisas.
Então, essa distorção faz de nós, nos torna opositores. Quando nós nos tornamos opositores, é como se eu estivesse contra o que Deus quer fazer na vida da Caroline. Eu não concordo com a Caroline fazendo isso, fazendo aquilo, porque ela é assim, porque ela é assado. Eu não concordo com a Duda fluindo, porque não sei o quê, porque aquilo, que não sei o que outro. E começa. Só que os opositores, eles gostam também de colocar obstáculos e atrapalhar o andamento do percurso. Gente, isso é um pouco forte de falar, mas assim, eu preciso falar sobre os opositores, porque eles existem. Eles se levantam contra nós. Só que eu declaro que aqui nós não temos opositores, amém? A verdade de Deus para você é que você não é opositor de ninguém, você é cooperador. Eu sei que é difícil a gente tocar um pouquinho nessa ferida, mas é porque é áreas que Deus quer nos curar. Neemias respondeu aqueles homens à altura, ele disse: olha, vocês não vão nos impedir de fazer o que o Senhor nos mandou fazer. Nós vamos avançar. Todo mundo lembra do primeiro tópico, né? Orar antes de... Abre comigo em Provérbios 3, do 5 ao 7. Falei errado. Provérbios 3, 5, 7. Pode ler? Confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie em seu próprio entendimento, em outras traduções, não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Da glória. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Pior coisa que tem para a gente é decidir algo sem orar. É escolher alguma coisa sem orar. É fazer alguma coisa sem ter perguntado para o nosso Pai primeiro, não é verdade? Quem é que já passou pela experiência de fazer uma escolha e quebrar a cara? Não, eu vou perguntar de novo. Quem é que já fez uma escolha e quebrou a cara? Gente, a nossa alma ela é muito apressada muitas das vezes, não é verdade? A gente quer fazer, quer escolher, quer ir, e Deus está lá assim. Lá vai Ele plantar marmota. Lá vai Ele fazer coisa que eu não mandei Ele fazer. Lá vai Ele falar coisa que eu não mandei Ele falar. Lá vai Ele querer plantar coisa que lá na frente, quando Ele colher, só Jesus, só meu filho amado. Gente, vamos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Porque Ele vai nos mostrar sempre o que nós podemos, o que nós devemos e não devemos fazer. Deus vê além da curva, Duda. Deus vê lá na frente, Felipe. E às vezes a gente quer dar uma de sabichão, quer falar assim, eu sei mais. Não sabe nada, gente, não sabe nada. Ele tem toda a direção, todo o poder, todo o controle. Deixa eu liberar um conselho para vocês, que é uma coisa que eu tenho colocado em prática. Não se envolva em lutas e batalhas que Deus não está te chamando para se envolver. Não se envolva em guerras que Deus não está te chamando para você se envolver. Deixe o Senhor te guiar aonde você deve batalhar, aonde você deve guerrear. Por quê? Quando você se envolve naquilo que Deus não te chamou, você está ali gastando toda a sua energia.
A tua energia está indo embora em algo que está te distraindo, em algo que não é para você. Tem situações que elas vão chegar até você, vai em frente se o Espírito Santo te mandar ir. Se ele não te mandar, amado, não vai não. Você pode orar, você pode interceder, mas assim, seja guiado pelo Espírito. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito. O Espírito que é santo. Beleza? Segundo tópico. Todo mundo está entendendo tudo até aqui, né? Fechar brechas. Fala comigo, fechar brechas. Fala um pouquinho mais forte, fechar brechas. No capítulo 4, diz assim que a construção começou a avançar. Imagina aí a cidade sendo reconstruída. Imagina aí os muros lá, edificados, todo mundo trabalhando. O que os 3 camaradas lá fizeram? Eles estão avançando com essa obra. Eles estão reconstruindo esse muro. Teve um deles até que falou assim: se uma raposa encostar nesse muro, esse muro cai. Hein, Marlene? Quando os outros ficam debochando da gente, falando assim que a gente não vai dar em nada na vida, não vai dar resultado, não vai dar futuro, não vai dar em nada. Neemias lá, vai dar sim. Vamos lá no capítulo 4 comigo. Capítulo 4 de Neemias. Quatro, 7. Olha aqui para mim um pouquinho, só para me contextualizar por que eu vou ler esse versículo. Porque o que acontece? O inimigo viu que Neemias não parou. Fala assim, Neemias não parou. Eles planejaram invadir Jerusalém de forma secreta. Como tinham buracos que estavam abertos ainda, o que eles queriam fazer? Invadir para poder matar quem estava trabalhando. O negócio estava sério. Tamanha era a oposição. Versículo 7. Quando, porém, Sambalate e Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Versículo 9. Lembra que a gente está falando de oração? Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. O problema veio, mas a solução de Deus já estava preparada. Eu acredito que vocês estão podendo perceber que Neemias ele era um cara que tinha muito discernimento. Neemias ele pensava rápido. O temperamento de Neemias era um que, tipo assim, ele não parava para ficar no desespero. Ele rapidamente começava a agir para resolver aquela situação. E ele começou a orar. E então começou a fechar as brechas. Provérbios 4, 23 fala assim: guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da... Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da... Marcos 14, 38, não precisa abrir, tá, Caio? Esses eu vou ler um pouquinho rapidinho. Jesus fala assim: vigiai e orai para que vocês não entrem em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Neemias percebeu que o inimigo queria entrar. O que Neemias começou a fazer? Fechar as brechas, os buracos. Em cada brecha ele colocou um homem para fazer guarda. E os outros trabalhavam. Aí chegava de noite, quem estava trabalhando montava a guarda, e quem estava de guarda ia trabalhar. Olha a estratégia. Estratégia que veio de Deus para ele. Qual é a brecha por meio da qual o diabo tem encontrado liberdade de entrar nas nossas vidas? Não estou dizendo para vocês que ele tenha domínio sobre nós, porque o sangue de Jesus nos cobre. Mas em que área da nossa vida nós estamos dando a Satanás voz?
e oportunidade. Qual é a brecha que está aberta? É uma mentira? Que às vezes você vai contando, você conta tanto que aquilo vira verdade para você? É um engano? É algum hábito? Pode refletir, gente. Olha para dentro de vocês. Assim como eu, olhei muito para dentro de mim enquanto eu era ministrado. Qual é a brecha? Vamos fechar essa brecha em nome de Jesus. Vamos fechar essa brecha. Para que o diabo não ria da nossa cara, mas para que ele fuja de nós em nome de Jesus. O inimigo não conseguiu entrar em Jerusalém, gente. Aplauda o Senhor por causa disso, enquanto eu bebo uma água. Aplaude mais forte. Não conseguiu entrar e a obra não parou. Eu declaro que toda obra que Deus tem para você não vai parar. Jesus fala assim no Evangelho de João, que se nós crermos nele, nós faremos obras maiores do que as que ele fez. Há uns sábados atrás eu estive declarando, eu declaro novamente, esse tempo é tempo que Deus está chamando essa juventude para fazer obras maiores. Obras maiores. Terceiro e último tópico, para a gente poder finalizar. Não se distrair. Fala assim, não se distrair. E agora a gente volta para o capítulo 6 que a gente leu no começo. Todo mundo lembra? No capítulo 6 que nós lemos no início, a obra já tinha avançado. Estava muito avançada. A reconstrução estava muito avançada. Estava dando certo. Os inimigos estavam pirados. Eles então começaram a enviar convites para Neemias. Convites. E nesses convites, eles ficavam chamando Neemias o tempo todo para se encontrar com eles. Neemias, vem cá encontrar com a gente. Vem cá que a gente tem um negócio para te falar. É igual a história da Chapeuzinho, do Lobo Mau, né? Vem cá. Ah, mas por que você tem essa orelha tão grande? Esse nariz desse jeito? Só que Neemias falou o quê? Estou executando uma grande obra. E eu não posso parar. Quando o diabo percebe que não vai conseguir parar você, ele vai tentar te distrair de diversas formas. Vai vir as distrações. E, gente, à medida que o nível espiritual de vocês aumentar em Deus, isso eu falo olhando nos olhos de vocês aqui, porque é uma coisa que acontece comigo, à medida que o nosso nível em Deus aumentar, as distrações vão aumentar também. Níveis maiores, batalhas maiores. Que vocês estejam prontos para lidar com batalhas que vocês nem imaginam daqui para frente. Mas sabendo que maior é o que está em vocês do que aquele que está no mundo aqui fora. Gente, até dentro da nossa casa o diabo ele tenta nos distrair. Com palavras, com atitudes, com ações. Muitas das vezes você teve uma ideia brilhante, alguém foi e falou uma coisa, você já não quis fazer mais. Alguém foi e falou uma coisa e se retraiu, se encolheu. Ouça a voz de Deus para você. Ouça a voz de Deus. Sabe por quê? Aquele homem, ele ouviu a voz de Deus. Ele não se distraiu com o que estavam tentando fazer com ele. Porque teve gente do povo dele que se levantou contra ele para impedir ele de avançar. A Bíblia fala até mesmo de uma profetisa chamada Noadia. Noadia, gente, foi uma mulher que se levantou com outros para tentar impedir Neemias de reconstruir o templo. E ela era falsa profetisa, ela lançava profecias falsas para tentar intimidar Neemias. Eu quero citar para vocês um espírito maligno que a gente chama de espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel é justamente um espírito de intimidação. Esse espírito de intimidação, ele não suporta a minha e a sua identidade. Ele não suporta. E ele se opõe, se levanta contra nós. Esse espírito tenta nos intimidar através do sistema religioso.
Quero lembrar vocês que Jesus lidou muito com os fariseus, não é verdade? Religiosos que não concordavam com nada que ele estava fazendo. Esse espírito de Jezabel, muitas das vezes, ele tenta se infiltrar em nosso meio para nos paralisar. E nós precisamos estar atentos. Porque se a gente cair na lábia dele, a gente cede. Eu não vou entrar muito na história de Jezabel, mas para quem conhece a história sabe que Jezabel era uma mulher manipuladora. Ela manipulava Acabe, ela manipulava situações para que tudo fosse conforme ela queria e o Deus de Israel não fosse adorado. Então esse espírito ele tenta nos distrair da adoração ao nosso Deus. Ele tenta nos distrair do nosso propósito. É como se fosse um demônio que vira para você e fala assim: opa, aqui você não pode ser do jeito que Deus te chamou para você ser. Aqui você não pode ter essa alegria que você esbanja. Aqui você não pode fazer desse jeito. É um espírito opressor. Estou citando esse espírito porque ele sempre procura aproveitar oportunidades entre nós, mas ele já perdeu em nome de Jesus. Quando você se deparar com esse espírito de intimidação, abra sua boca e diga: estou executando uma grande obra. E eu não vou parar. Estou executando uma grande obra. Boa notícia. Passados 52 dias, Neemias conclui a obra de Jerusalém. Você pode aplaudir Jesus por isso? Neemias concluiu a obra, gente. Todas as mentiras que contaram a respeito dele, que disseram, que difamaram, que intimidaram, não prevaleceu. As mentiras do diabo a seu respeito já foram canceladas na cruz do Calvário. Já foram canceladas. Eu declaro que você e eu, nós não somos dominados pelo espírito de intimidação, mas pelo Espírito que é santo. Neemias terminou a construção e ele foi elegido governador de Jerusalém. Deus aumentou o nível de Neemias. Gente, os inimigos, a Bíblia diz que eles ficaram muito envergonhados. Muito mesmo. A Bíblia diz que a reconstrução de Jerusalém gerou um espanto enorme em todos os povos que estavam à volta, porque ninguém dava nada por aquele homem ali. E às vezes tem gente que não vai dar nada por você, mas Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. As coisas fracas para envergonhar as fortes. As coisas que não são para envergonhar aquelas que são. Porque a lógica do Senhor é diferente da nossa. Voltando em não se distrair. Pode abrir em Hebreus 12 para mim, fazendo favor, Caio. Vou te convidar a ficar de pé. O pessoal do louvor pode ir subindo. Hebreus 12, do 1 ao 3. Gente, enquanto eu estiver lendo isso aqui, pega isso como revelação para o seu coração, tá? Diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Sabe o que é essa nuvem de testemunhas que nos rodeia? É o céu dizendo para Ezequiel assim: você consegue. É o céu dizendo para Michele: você consegue. Essa nuvem de testemunhas é o céu quando a gente quer parar dizendo assim: você consegue. Olhando para o autor e consumador da nossa fé. Sabe por quê, gente?
Um dia Jesus também saiu do seu trono de glória e veio reconstruir a casa que sou eu e você. Neemias é um exemplo. O Velho Testamento é a sombra daquilo que estava por vir. Assim como esse homem, Jesus desceu de sua glória para reconstruir eu e você. Jesus também lidou com oposição, mas ele sabia quem ele era. Ele não se distraiu, ele seguiu em frente com a cruz. Se Jesus tivesse se distraído, eu e você, a gente não estava aqui hoje não. Se Jesus tivesse se distraído e falado assim: pai, essa cruz é muito pesada, não dá para mim não. A parte humana de Jesus sentiu, gente. Jesus sentiu tanta dor ao ponto de suar gota de sangue. A ciência comprova que o suor de Jesus, ele se transformou em gotas de sangue, em sangue